Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E nesse episódio de hoje, vamos falar sobre um tema interessante, que é a avareza ou baixa preferência temporal. Quando poupar deixa de ser saudável. E comigo, o incansável e resiliente Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, seguimos aí na labuta, mas vamos falar, cara, um tema um pouco diferente, né, do que a gente costuma trazer, mas com várias relações com aquilo que a gente sempre fala. Então, temos muito a agregar, esperemos que todos gostem do que eles vão ouvir aqui. Beleza. Na verdade, a- o trazer isso para um episódio, é importante que a gente contextualize. É porque é um fenômeno recente, né? Assim, a gente, com o Bitcoin em 2009, com o surgimento dele, a gente voltou a ter ah, uma considerável recompensa por pessoas que têm a baixa preferência temporal, né? Ou seja, as pessoas que abrem mão de um pequeno lucro imediato, pensando no futuro esse lucro ser muito maior ou o que ela tem ser muito mais valioso. É lógico que a gente tem esse perfil na sociedade, né? Muitos boomers ainda têm, né? Problema do, né, menor número nas gerações sequentes, né? Porque já viveram o sistema Fiat como um todo e foram estimulados a essa baixa preferência temporal. Então é uma coisa um pouco nova para uma geração, e a geração que ainda tinha um percentual maior de gente com isso, está morrendo, né? Assim, ciclo da vida. Então, eu acho que essa questão dessa baixa preferência temporal voltar a ser dita é algo muito saudável que o Bitcoin iniciou esse caminho, né? E a gente poder explorar isso, esses conceitos, é algo que vale a pena, né, Felipe? Ah, com certeza, eu acho que assim, em todo o tempo da sociedade, né, existiu e continuará existindo pessoas com mais ou menos com uma maior ou com uma menor preferência temporal. Então, assim, a gente, claro que vai ter essas diferenças mais sazonais em relação a gerações e tudo mais, mas de qualquer forma, é uma temática interessante porque a questão da avareza e da preferência temporal, eu acho que ela linka demais com o Bitcoin, e com tudo que a gente tem falado aqui. E, querendo ou não, você pode ter um ótimo uso disso, colher ótimos resultados, ou você também pode chegar num ponto que, na minha perspectiva, é prejudicial para você mesmo. Então, assim, temos uns dois, mas vamos abordar todos eles ao longo do episódio. É, vamos começar, acho que conceituando, né, o que é uma baixa preferência temporal. Então, quem está chegando agora, nunca ouviu esse termo, ou ouviu poucas vezes, ela pode parecer um termo complexo, mas, na verdade, o conceito ele é simples. É um indivíduo que ele escolhe adiar uma gratificação presente em favor de um benefício maior no futuro. Ou seja, tenho aqui R$ 100, vou guardar esses R$ 100 para comprar algo que eu juntar mais dinheiro e comprar algo com mais valor no futuro. Então, vou abrir mão desse jantar aqui para juntar um dinheiro e comprar, sei lá, uma geladeira que eu estou querendo extra na minha casa. Então, é você abrir mão desse prazer presente, dessa vontade presente, e ter isso mais em mente do que normalmente as pessoas fazem, né? E aí, por um lado, isso vai de encontro a políticas monetárias presentes, principalmente keynesianismo, monetarismo, que acha que
economia reflete-se em pessoas gastando, né? E não necessariamente, né, é uma economia pujante, é medido através de gasto, é medido com as pessoas colocando o dinheiro em circulação, e esse comportamento poupador vai de encontro a isso. Então, as políticas tendem a desencorajar isso. E a principal, né, que a gente até esmiuçou em episódios passados, é justamente essa, né, principalmente no episódio de inflação, é essa impressão desenfreada de dinheiro, que faz o dinheiro vai perdendo o valor ao longo do tempo, e essa perda de valor é um incentivo para você não o tê-lo, ou seja, você gastá-lo antes que se desvalorize ainda mais. Então, eu acho que algo que você queira acrescentar nesse conceito, Felipe, de baixa preferência temporal? Um jeito simples que eu vejo a baixa preferência temporal é só você não gastar hoje para gastar amanhã ou você não gastar teu dinheiro. Simples assim. Não, nesse ponto, por mais que o pessoal não goste, a gente vai ter que concordar, né, em tudo, infelizmente. Mas eu vejo isso, a baixa preferência, baixa Muito bom. preferência temporal é você abrir mão de, às vezes, um desejo, né, agora, para você poder ter mais recurso no futuro. Então, algumas pessoas já ouviram falar daquele estudo do marshmallow com crianças, né? E esse estudo você avalia preferência temporal. Nesse estudo, você pega crianças e você coloca elas numa sala e você põe na frente delas um marshmallow. E aí você fala com a criança, olha, se você não comer esse marshmallow, daqui a pouco eu volto e te dou mais um. E aí o entrevistador, né, o pesquisador, sai da sala, deixa a criança sozinha com o marshmallow. E aí algumas crianças não conseguem esperar e comem o marshmallow, ou seja, elas não têm uma baixa preferência temporal. E algumas crianças conseguem analisar de forma mais crítica e lógica e aguardar até que o pesquisador volte, porque nesse caso ela ganharia mais um, então ela teria dois marshmallows. E esse é um exemplo de baixa preferência temporal. Então, assim, a pessoa conseguir esperar um pouco mais de tempo para ter mais coisa. É isso que seria, né, a baixa preferência temporal. E se você avaliar, realmente o que o Hugo falou, o nosso sistema atual, ele não favorece a baixa preferência temporal. Por conta do que ele falou, principalmente inflação. Volte depois, ouça o nosso episódio falando sobre inflação. E, tipo assim, acontece que você não tem, ou dificilmente você tem, esse incentivo para manter dinheiro, manter a moeda daquela forma, porque sabe-se que no futuro, por conta da inflação e outras coisas mais, aquilo que você tem estará valendo menos do que um dia valia. Então, é muito mais lógico que você gaste esse dinheiro agora e troque por um bem, alguma coisa que você deseja, do que você guardar. Se você guardar, você vai ter menos. Por que eu vou guardar? Gastar. Meio que óbvio, né? Mas era mais ou menos isso sobre essa introdução. É, tem umas coisas também que, assim, não é só financeiramente que a gente toma decisões com baixa preferência temporal, né? Você pode tomar em relação a um esporte, a um desempenho esportivo, né? Você pode, por exemplo, um profissional da saúde que vai gastar alguns anos da vida validando o diploma dele em outro país, né? Isso vai exigir tempo, isso vai exigir dinheiro, esforço, sem qualquer garantia, né? O cara pode ser reprovado, né? Pode não dar certo, né? Então, existe isso, às vezes isso é uma medida também de baixa preferência temporal que não necessariamente é diretamente financeiro, né? O cara pode validar isso, ir para o país e o país mudar de regime e o trabalho dele ser desvalorizado, por exemplo. Enfim, não existem garantias na vida, mas a pessoa toma essa decisão pensando num futuro com expectativa de que isso
seja melhor. Outra forma, que é a mais comum do nosso maior público entender, é você comprar Bitcoin fazendo isso como uma forma de reserva de valor. Então, você vê que o potencial de valorização, e seja até pelo reflexo da impressão desenfreada de dinheiro, né, de dinheiro fiat, ser muito maior do que a criação de novos tokens, que você sabe que é controlado pelo protocolo do Bitcoin, é muito menor do que é feito pelos governos e estados. Então, você entendendo isso, você resolve investir e esperar o tempo passar, apesar dessa volatilidade presente, você abre mão disso pensando com essa expectativa futura, né? Então, é importante dizer que a baixa preferência temporal, apesar de muitas pessoas começarem a ouvir esse termo agora, isso faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa economia e da natureza humana como um todo, né? Sem dúvida faz. Assim, uma coisa que me pegou, né? Realmente, nem toda decisão será financeira, é óbvio, mas, enfim, eu não penso só pelo lado financeiro, não, mas de qualquer forma eu acho que realmente o sistema, né, no qual estamos inseridos, ele meio que favorece. Talvez indiretamente, né, de forma subliminar, você faça mais gastos do que mantenha dinheiro, né? Mas enfim, eu queria, não sei, eu não sei se eu estou me adiantando, mas eu acho que chega um momento em que isso começa a ficar ruim, né? Essa parte de você avaliar essa retenção de fundos, talvez, para guardar dinheiro mesmo, mas talvez você comece a guardar igual aquela doença, né, que o pessoal vai guardando os trem em casa e assim, não tem mais espaço para nada e tal, né? Você chega num momento que você não faz nada da sua vida para guardar dinheiro. É, é o outro extremo, né, da baixa preferência temporal, eu diria, e que também é óbvio, assim como qualquer extremo deveria ser evitado, mas às vezes tem muita gente que cai nesse conto, né? E vem à tona isso que você estava falando né, do uso do Bitcoin e tudo mais. E eu vejo muito isso naquele ponto que a gente tem que tocar, na qual há discordância, que eu acho que a galera tinha que gastar, né? E o pessoal fica naquela vibe de não, Bitcoin só se compra, Bitcoin eu só compro, aquela coisa, né? Mas, enfim, eu acho que isso seria uma forma de contrapor às vezes essa baixa preferência temporal excessiva a ponto de você realmente nem desfrutar daquilo que você está guardando. É, ah, também é preciso entender algumas coisas, né? Uma coisa é a preferência temporal de alguém jovem, né? Um adulto jovem, 20 anos. Outra coisa é a preferência temporal de alguém de 80 anos, né? Supostamente, de 80 anos tende a ter uma preferência temporal menor, justamente porque não lhe sobra lá tantos anos assim de vida, né? O risco de ruína teoricamente já é muito menor, porque, né, se a pessoa planejou direitinho e teve essa preferência temporal na época certa da vida maior, ela conseguiu acumular capital para isso. Mas você puxou muito bem essa evolução, né? Até onde isso se torna algo saudável e até que ponto isso deixa de ser saudável, né? Até que ponto esse momento de vou guardar tudo, né? Começa com aquelas ironias do tipo, né? Maximalista Bitcoin não tem que ter cadeira em casa, né? Porque tem que comprar tudo em Bitcoin. E aí a gente entra nisso num outro ponto, que é você partir para a avareza, né? E a avareza, ela é caracterizada mais com um desejo intenso e egoísta de acumular riquezas ou posse, né? E
E isso é frequente a ponto de negligenciar outras facetas importantes da vida. E é um pouco disso que você falou, né? Só comprar Bitcoin, 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 né? E aí como é que eu brinco, né? Chegar, mora dentro do case do hard wallet, né? Exatamente, né? Assim, eu já falei isso em outras oportunidades, né? Você, você comprar, seja lá o que for, né? Bitcoin sendo um exemplo que a gente dá aqui, mas digamos que você acredite em tampinha de garrafa, beleza? Tampinha de garrafa será o novo padrão monetário no mundo. E você começa a acumular tampinha de garrafa, você está sendo avarento também. É a definição que o acabou de colocar. E o mesmo é válido para o Bitcoin. Até que ponto vale você não viver certas fases da vida para acumular Bitcoin? Primeiro que você não sabe quando que você vai morrer. Já começa por aí. Segundo que você não tem uma noção nenhuma, porque todo mundo fala que, não, porque no futuro o Bitcoin vai valer tanto. Beleza. Quando que é no futuro? O meu futuro é diferente do seu futuro. Nem sempre a gente vai chegar no mesmo futuro. Então, assim, tem que tomar um tanto de cuidado para você, às vezes, não entrar nessa vibe de avareza, de realmente deixar de viver as coisas da vida. Não é gastar tudo, mas também não é guardar tudo. E, tipo assim, acabar realmente se perdendo e tal. E é o que eu acho, né? Eu critico porque eu não sei se eu gosto de criticar, sei lá. Mas esse negócio, né, do Bitcoin não se compra, eu acho que isso é uma do Bitcoin não se vende, né? É uma clara representação de que, olha, você está sendo avarento demais. Então, assim, eu reavaliaria, né? Talvez, assim, é claro que a gente vai ter nuances, né? Tem a pessoa que compra só o que resta mesmo, assim, ou um valor delimitado para que ela não sofra e consiga ainda curtir a vida e tal. Aí eu posso até tentar entender, né? Que a pessoa não queira gastar em Bitcoin, né? Gasta, pô, gasta em Monero, gasta em USDT, beleza. Mas agora você realmente deixar de ter as coisas em casa, né, para viver aquela pobreza voluntária para fins de acumular Bitcoin e você ficar nessa vibe de não, Bitcoin não se vende, eu só compro, só compro, só compro e eu não sei nem se no futuro eu vou vender. Assim, eu não sei o que que você quer ter em casa. Você vai fazer um quadro com questão de Bitcoin? Você quer, tipo assim, você quer disponibilizar um endereço para todo mundo ver o quanto que você tem tanto de Bitcoin? Porque não tem explicação você só ter, entendeu? Enfim. E assim, que fique claro que isso não é só com o Bitcoin, né? Também tem as pessoas assim com dinheiro fiat, tem com uma série de coisas, né? Não, tem doido com carro, com relógio. É É, essa a é, ideia. eu acho que uma coisa importante, né? Assim, eu tenho um termômetro muito assim. O cara tem um plano de saúde. Se você está deixando de fazer um plano de saúde, você mora num país como o Brasil, e eu também vou estender para Portugal, que não é muito melhor em termos de saúde pública. Se você mora no Brasil, Portugal ou algum país assim, você acha que não deve ter plano de saúde porque isso vai aumentar o seu aporte em Bitcoin, para mim isso é um sintoma de avareza. E eu vou explicar por quê, e eu vou justificar esse ponto. As pessoas tendem a justificar isso falando assim, não, mas plano de saúde tem lucro, então né, se você juntar esse dinheiro que você pagaria, você paga a maioria dos tratamentos e não sei o quê. Tá. O plano de saúde lida com população. Na média, você não vai ser o cara que vai ter câncer. Mas se você tiver, você pega o valor do seu, do vizinho, dos 10 outros caras, 20, 30, 100 pessoas que fazem plano de saúde e usa isso facilmente em tratamento de saúde. Então, como a gente já falou no episódio de ruína, seguro saúde, seguro de algumas coisas é importante, plano de saúde é importante para a tua existência, né? Então, assim, não adianta nada você ter acumulado satoshis e ser a hard wallet mais rica do cemitério, né? Então, é importante, primeira coisa, você negligencia com a própria saúde,
Se você o faz, você tem um fortíssimo sintoma de que a sua baixa preferência temporal passou do limite e está indo para a avareza. Concorda comigo, Felipe? Ou só não concorda para ser, assim, só para discordar, assim, fala, não, porque Ah, a você galera tá vai errado. reclamar. Termômetro Só você tá isso. desregulado, Hugo. Pelo amor de Deus. Ah, é só gerar engajamento, entendeu? Não, mas por mais que o pessoal não goste, é isso mesmo, eu concordo. Fico isso, concordo, desculpa. Mas né, cara, assim, a gente é uma coisa muito muito séria, assim, é a autopreservação. Depois a autopreservação daqueles que se ama, né? Então, plano de saúde familiar, uma série de coisas assim. As pessoas estão reclamando disso em você, né? Porque assim, uma das coisas, o Bitcoin ele tende a ser monotemático, né? Porque, sei lá, a gente tem uma coisa para contar para as pessoas e tal, mas você consegue conversar de outras coisas, você consegue bater um papo sobre, sei lá, filmes e outras coisas do mundo que estão acontecendo, né? Você expande esses seus conceitos, né? Que assim, o Bitcoin ele tem uma série de coisas que incentivam a gente a conhecer, né? Então, pô, a gente bateu um papo recente com o Diego Collin, que veio falar de blockchains intergalácticas, né? Escala de Kardashev, e, e- e isso, você conhece esses conceitos? Você foi, sabe, você entendeu isso profundamente? Não precisa ser profundamente a ponto de um especialista, mas você entendeu os conceitos básicos para manter uma conversa assim, né? Você sabe, eu vejo, né? A pessoa fala, vou cuidar da saúde. Você pergunta para o cara se ele sabe cozinhar, o cara não sabe, entendeu? Como assim você quer cuidar da saúde e não ter controle sobre as coisas, sobre o que você ingere? Então, eu acho que essas formas de serem monotemático em cima de alguma coisa também são perigosas para uma, eu diria, uma avareza intelectual, entende o que eu quero dizer? Não sei se seria avareza, mas às vezes é até uma limitação mesmo, sabe? No quesito intelectual. Mas trazendo um pouco do que eu entendi, o que você quis dizer e tal, acaba que às vezes a pessoa ela fica avarenta, né, por alguns motivos que ela encontra aí ao longo da vida, e aí ela quer reforçar isso, e aí ela não aceita, às vezes, ser contrariado, ou as pessoas na vivência familiar, né? Ela fala, ô pai, eu quero comer carne moída. Não, hoje tem feijão. Sabe, tipo assim, às vezes a pessoa se perde nisso, eu acho que é isso que eu entendi que você quis dizer, sabe? E aí É, a pessoa é bem por aí mesmo. começa, tipo assim, principalmente falando, né, no caso do Bitcoin, o cara vai entrando nisso e aí o cara fica só naquilo, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que acumular, e beleza, que fosse tampas de garrafa, eu tenho que acumular, e aí o cara só sabe falar de garrafa e das diferentes nuances da garrafa PET, né, por aí, e a pessoa acaba não ficando assim, você fica meio doido, talvez, né, você fica meio alheio ao que é o mundo, sei lá. Eu acho que, assim, são todas questões de avareza. Tipo assim, eu esqueci, tem um termo, cara, que tipo, é quando você aprende, estuda muito, lê muito, lê muito, lê muito, mas você não consegue é, é, contribuir com aquilo que você aprendeu com outras pessoas. É como se você ficasse com o cérebro inchado, sabe? Mas é meio que válido É. é, o Não sei qual que é raciocínio. esse termo, mas eu entendi. Tipo, a pessoa que não consegue ensinar aquilo, não consegue passar adiante. Tipo assim, você vai acumulando, você sabe muito, você sabe muito de muita coisa, mas você não ajuda ninguém com isso, de que adianta você saber, sabe? Tipo assim, pode até melhorar um pouco a sua vida, mas, né, É, e se não melhorar? eu vou até citar um caso pessoal, assim, né? Eu venho de uma parte da minha família que sofreu, eu não diria se sofre, porque a pessoa não toma essa consciência, né, do sofrimento.
Mas a parte do meu pai, assim, meus avós, seriam, sabe, assim, a mistura de avareza com acumulação mesmo, sabe? Assim, eu entendo, sabe? Conhecendo a história de vida deles, você entende. E eu vou exemplificar aqui. Meus avós vieram para o Brasil em 52, numa Europa pós-guerra, com alta inflação. O que meu pai fala, que lembra e me diz a gente tinha dinheiro, mas não tinha comida. Então, se você pega a sua família, sai de um lugarejo que hoje tem 1.000 habitantes, muda de continente, porque tinha uns parentes lá que foram antes, mas um parente meio distante, vai, reconstrói a sua vida. Meu pai e minha avó plantavam para sobreviver. Meu avô trabalhava no banco o dia inteiro. Minha tia foi para o convento, enfim. Mas teve uma vida dessas. Minha avó criava pato no fundo de casa, galinha e tal, num terreno, e ela juntava pão velho. Cara, depois que os patos foram embora, o pão velho continuou lá, entendeu? Então, assim, eu tinha um quarto cheio de pão velho. Mas se você entende, eu não gastava com nada, sabe? O que acumulou na vida foi por não gastar. Então, não gastava com a própria saúde, com o próprio bem-estar, mas se você vê de onde a pessoa veio e os traumas que isso causou, né? E é importante, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre faço, a autoavaliação, para ver se eu não estou indo por esse canto, sabe? Porque é uma coisa que eu não pretendo, mas é um pouco complicado isso quando você vem de um lugar social muito sofrido, ou passou uma vida muito ruim, né? A gente fala, né? A pessoa hoje no Brasil fala, não, o privilégio do branco europeu, né? Eu estou te contando uma história com 70 anos de idade para cá, enfim. Mas é um pouco isso, sabe? A gente ter essa preocupação desse trauma, muitas vezes, e eu vejo muitas pessoas entrando na bolha do Bitcoin com essa ah, vontade de ascensão social muito forte, porque viram o que aconteceu com as primeiras pessoas que assim o fizeram, e estão indo para um caminho de avareza justamente para porque sofreram muito, entendeu? Então, talvez acho que isso fique um recado para a pessoa buscar um pouco disso, sabe? É legal ter dinheiro, é legal acumular, é legal poupar, mas é preciso viver, é preciso investir em coisas de qualidade de vida, e eu sugiro que seja pelo menos começando com saúde e depois disso educação. Então, investir em conhecimento, e aí eu estou dizendo desde cursos pagos, pode ser sobre Bitcoin, pode ser sobre outras coisas, sobre temas que vão te levar além. Acho que é um pouco disso que eu tenho para falar de relatos pessoais sobre a avareza, sabe? É interessante, né? O momento reflexões do Hugo. É, mas, mas assim, eu não tenho isso, sabe, pessoal? Eu não tenho alguma coisa que eu consiga trazer desse quesito, mas assim, o que eu posso dizer, né, em relação a isso, que às vezes eu acho que justifica a avareza da pessoa, é uma crença realmente no futuro de que aquilo que ela tem, que ela está comprando, vai valer realmente muito mais. Porque todo mundo quer ser mais rico, sabe, no fim das contas. Mas a questão é se você vai ter o suficiente ou não para fazer o que você quer. Só que tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu penso isso, eu gosto muito de Sêneca. Para quem não leu, leia, principalmente o livro que fala sobre a brevidade da vida. Esse é o nome do livro. E assim, eu acho que você pode, na verdade, você deve ter momentos para que você viva, né, de acordo com aquilo que você quer. Isso não justifica que você assim acumule tudo, mas também não precisa
gastar tudo, entendeu? Você pode ter uma organização e Felipe, acho, eu sei que as pessoas vão reclamar disso, mas eu acho que às vezes você ter uma gestão financeira à la Legacy, tá? Que você, eu separo 20% do meu orçamento mensal para investimento, que seja que você invista tudo em Bitcoin, tá? É uma das melhores formas de você achar esse meio termo, talvez, né? De você não viver muito para um lado ou muito para o outro, entendeu? Sei lá, minha percepção. É, eu já diria a letra da música, o segredo do sucesso é a moderação. Matanza, eu adoro bandas que tenham fãs bem chatos, assim. Acho que é por isso que eu fui no Bitcoin, né? Você tá numa bolha lá, é por isso, né? Não É, gosto de fãs tóxicos. é bem assim. É, eu acho que a grande dificuldade disso, né, é a gente traçar uma nota, um corte, né? Aonde é que você está agindo com baixa preferência temporal e aonde você está com avareza. Eu não creio que a gente tenha isso muito claro, né? Assim, esse ponto, né? Você é um indivíduo com muita baixa preferência temporal e um indivíduo com pouca avareza. Esses pontos se permeiam um pouco, né? É, mas eu creio que se o teu desejo ele está passando, sabe, se as pessoas começarem a dizer isso para você, né, que você só pensa nisso, que, sabe, se você está sacrificando certas coisas da vida, se você está começando a perder pessoas que eram importantes para você por causa disso, se você está deixando de ter acesso a boas coisas em relação. Sempre tento voltar muito para a saúde, cara. Eu acho que a saúde é um grande ponto de corte. Quando a pessoa começa a negligenciar com a saúde, do tipo assim, cara, vai naquele médico, uma segunda opinião, o cara fala, não, mas é caro. Entendeu? E você vê que a pessoa claramente tem condições de fazer isso, né? Não é um procedimento do tipo, não, vamos tirar a sua perna no Einstein, porque você merece o melhor. Não é isso mesmo. Às vezes uma segunda opinião ou um tratamento melhor, porque vai existir um custo que é dentro do que a pessoa quer. Eu acho que isso é um grande sinal de alerta que a pessoa deve acender. Você vê alguma outra coisa nesse sentido? Cara, eu acho que assim, não, eu meio que concordo com isso. Só que eu tenho uma régua diferente para essa parada, que é tipo assim, eu gosto muito de fazer as coisas baseadas num budget pré-pronto, sabe? Um orçamento, era essa palavra. Que eu já determino para mim. Eu concordo com essa sua ideia, tá? Eu acho que assim, pô, você tem condição, você tem situações nas quais você não tem jeito, você vai ter que furar. Mas o que que eu gosto de fazer? Como é que eu balizaria essas coisas? Igual eu falei, você tem um orçamento, então você sabe o quanto que você vai, por exemplo, investir e o quanto que você vai separar para as coisas. E na criação desse orçamento, eu gosto de colocar coisas como, por exemplo, o plano de saúde essencial que você tem, foi o exemplo que você deu. E ainda assim, eu gosto de ter uma separação para uma despesa médica, uma despesa do carro e coisa do tipo. E aí, dentro daquele orçamento que você tem para cada coisa, você tenta se adequar. O mais maleável de todos é, obviamente, a saúde. É indiscutível isso. Mas para as outras coisas, então, eu sou um pouco mais rígido, entendeu? Então, eu fiz um orçamento para o carro, então, assim, tem a peça que custa 1.000 e tem a peça que custa 5.000. A que custa 5.000 é muito melhor, mas, pô, tá fora do meu orçamento previsto. Então, assim, é uma coisa que eu avaliaria com coisas mais simples. Agora, com saúde, não. Saúde é pisar fora da linha, não tem jeito. Eu acho que realmente aí entra a maior nota, maior ponto de corte, né? Sabe, deixar de investir na saúde, não só
de medicamentos ou assim, mas também de fazer escolhas alimentares sábias, se engajar num programa de atividade física. Não estamos falando de, vou contratar o melhor treinador do mundo e pagar o que for preciso. Não, mas se você deixa de fazer, sabe? O cara tá lá, fala, não, peraí, mas R$ 50 aqui da rede de academias aqui para pagar, são tantos satoshis, eu não quero abrir mão disso. Não, aí você já está pulando para o outro lado, né? Já está indo um pouco além. Exatamente. Aí você já entra no quesito meio que avarento. Nada contra você precificar as coisas em Satoshi, eu acho até legal, sabe? Mas você. Mas é igual, por exemplo, vou dar um exemplo. É a mesma coisa que você precificar as coisas em fundo imobiliário. Ah, eu vou sair hoje à noite para jantar com a mulher? Não, não vou. São 2 cotas que eu compro. Sabe? Porra, tem que avaliar. Você vai sair todo dia? Claro que não. Mas você vai deixar de sair do aniversário de casamento? Tem que avaliar. Depende da mulher. Se a mulher merecer, tem que sair, entendeu? Tem são pontos que servem muito assim para a gente refletir mesmo, né? Assim, trazendo por uma perspectiva libertária, né? Via de regra, não ferindo o PNA, você pode fazer o que você quiser, então você pode ter a avareza que for. Aí entra num conceito, né? Como a gente está falando em saúde, fere o PNA, né? Porque fere a sua propriedade, que é o seu corpo. Você está negligenciando a melhor forma de saúde. Então, como libertário, eu tendo a pensar nesse ponto. Eu acho que aí é uma nota de corte interessante, quando você coloca a sua saúde em risco, né? Ou deixa de ter o que poderia ter, né? Claramente poderia ter, por causa de questões financeiras, de dinheiro, de não querer gastar, né? Não estamos falando de ter luxos, mas estamos falando assim, claramente o cara poderia, sei lá, gastar, o cara ganha 10 mil, ele poderia gastar R$ 100 com um plano de saúde, mas ele não faz isso, entendeu? Então aí eu acho que é um ponto libertário, que eu acho que, é lógico, a escolha ainda é individual, mas eu acho que aí o cara está ferindo com ele mesmo o PNA, né? Ele tá deixando de cuidar da propriedade dele como ele deveria. E quem não cuida da propriedade como deveria, não deveria tê-la. Então você está abrindo mão da sua vida em última instância. Ou, não, é isso mesmo. Tipo assim, se eu fosse resumir o que eu acho, né, desse ponto de vista todo, primeiramente, falando desse ponto de vista, do ponto de vista mais libertário, o princípio da não agressão é isso mesmo. Infelizmente, concordamos mais uma vez. Mas se eu fosse pegar lá do início, né, tudo que a gente falou, o que eu traria dessa história toda? A minha intenção é que as pessoas aqui que nos ouvem tenham uma vida melhor. Você pode ter uma vida melhor, então eu acho que você tem que sim avaliar isso. A baixa preferência temporal, ela é essencial. É importante que você tenha ela. Você tem que ter a baixa preferência temporal. Eu valorizo, eu tenho bastante até. E eu acho que isso é uma coisa importante para que a gente consiga, como uma sociedade no geral, ter, às vezes, mais recurso, né? Porque, tipo assim, a vida é muito mais fácil quando você tem dinheiro para fazer umas ou outras coisas. É claro que não te isenta de tudo, mas é muito mais fácil. Então, assim, é importante, sim, ter essa baixa preferência temporal. Eu acho que poupar, principalmente poupar em Bitcoin, que seja apenas Bitcoin, eu aceito. É importante, sim, que isso seja feito. Mas você tem que saber remediar. Você tem que ir até certo ponto para não deixar de viver aquele momento que você está, visto que é a única coisa que existe, o futuro é incerto, o passado já passou. Então, assim, você tem sim que ter um pouquinho de coisa para você. A forma como eu organizaria para saber o quanto que eu posso ter para mim e o quanto que eu deveria segurar, né, achar esse meio termo,
é fazer uma análise do seu orçamento familiar, do seu orçamento pessoal, fazer umas porcentagenzinhas e então começar a partir daí a guardar tanto, gastar tanto. Então você tem essa coisa. De todos os quesitos, de todos os orçamentos, eu ainda acho que saúde tá, porra, é off limits, não tem jeito. Você tem que gastar mais com isso. Tendo recurso ou não, faz parte, acontece. Já falei outra vez aqui de cliente meu, Bitcoin maximalista, blá blá blá, aquela coisa toda, Bitcoin only, Bitcoin não se vende, que já me chamou no P2P porque precisava vender Bitcoin por conta de problemas de saúde na família. Gente, acontece, faz parte. E pelo menos o cara foi sensato o suficiente para fazer essa venda. Então, assim, é mais ou menos isso. Faz parte. É importante, sim, ter baixa preferência temporal. Importante, sim, guardar, poupar. Eu sou mais pro lado do poupar do que pro lado do gastar. Eu acho que as pessoas teriam uma vida melhor se fossem assim. E só tome cuidado nesse ponto. Tome cuidado com essas pequenas narrativas que geram essa a propensão à avareza. Tá? Então, assim, essas narrativas elas são bem sutis, às vezes você não percebe, quando você vê, você está repetindo, aí daqui a pouco É, você está fazendo. Então, toma cuidado com isso. exato, vem na forma de piada e quando vê, você já está incorporando, né? Exatamente, entendeu? Às vezes você entra na brincadeira ali de uma comunidade ou de um grupinho e tal, e aí você vai achando, e às vezes você não tem ainda o discernimento para avaliar o nível de toxicidade daquele grupinho, e você vai entrando nessa vibe. Portanto, tome cuidado. É que fique bem claro, assim, como libertário também, não creio que a intervenção judicial estatal sirva de alguma coisa, num caso de avareza extrema. Acho que sempre vale a pena o indivíduo e ele saber o que ele tá fazendo e ele entender o que ele está abrindo mão, as coisas que ele está abrindo mão. Eu acho que isso é sempre o melhor caminho. E, Assim, eu não quero ser pedreiro de obra pronta, não, e nem falar o que as pessoas devem fazer com o dinheiro delas, sabe? É só uma orientação acerca, né? Baseado no que a gente trouxe e tal, só para. sim, mostrar que uma coisa é saudável, interessante, outra coisa pode deixar de ser saudável e ferir o PNA da própria propriedade do corpo do indivíduo. Então, é um pouco disso, só que vale a pena a gente conceituar como fizemos. Estamos caminhando para o final. Tenho uma notícia para trazer, não sei se você tem outra, mas eu virei colunista da Bitcoin Block no Brasil, portal lá do Rodrigo. Tá rico já, né, cara? Oh! Como ele disse, eu falei, o que que eu posso escrever? Ele, cara, eu não tenho nem dinheiro para pagar como colunista, quanto mais advogado. Então, esse é o seu limite. Eu falei, não, tá bom. É. Nessas daí até publiquei uma coisa interessante que surgiu a Public Pool, que é uma pool feita assim bem de maneira bem artesanal mesmo, que funciona junto com a nova atualização do Nerdminer e você tem agora a hash rate reportado da pool dos Nerdminers, né, que era um problema porque era muito baixa a dificuldade, a maioria das pools não reportavam esse hash rate, então a gente não tinha confirmação na pool que realmente estava minerando ou não. E é um projeto open source, né? A galera, tipo, no começão mesmo. Então, assim, a gente fala com o dono. Então, tem umas coisas, assim, que são interessantes de acompanhar e tornar esse aprendizado de mineração bem mais interessante. Aí, nesse caso, você, com o Nerd Miner, na hora de você especificar a pool lá, você vai botar essa pool e você vai fazer parte dessa pool deles, dos Nerd Miners. Então, eu imagino que você colete recebimento mais vezes, correto? Exato. Você coloca a pool nos dados dela. Na verdade, a nova atualização, a 1.6, ela já vem com essa pool configurada por padrão, é só você colocar o seu endereço de carteira. Por ser muito nova, ela está tendo umas instabilidades, às vezes né, o cara está trabalhando nela, então ele vê uma nova funcionalidade, ele precisa reiniciar a pool, desligar, então tem essa intermitência, é importante que as pessoas saibam disso, mas é um negócio muito bacana porque está construindo, e cara,
a chance de me achar um bloco é tão pequena que vale a pena você estar junto num projeto desse ajudando a crescer. É educacional, né? Não é, nem tudo é dinheiro ou ganância ou tentar achar um bloco, principalmente com uma velocidade, uma capacidade de processamento tão pequena. Então, é um projeto de Vai que, né? aprendizagem. Vai que, mas assim, as pessoas estavam reclamando recentemente, porque saiu muito tempo do ar, não sei o quê, voltei para outra. Pô, mas é educacional, sabe? Tá todo mundo aqui aprendendo, sabe? Vamos aprender, né? Eu acho que o Nerdminer ele veio para ser o dispositivo mais barato do mundo, por enquanto, que te ensina sobre mineração. Então, eu acho que é isso que vale a pena aproveitar, né? Sim, justo. E para quem quer saber mais sobre o Nerdminer, eu tenho um artigo no meu Substack. Você pode acessar nas minhas, todos os lugares que eu tenho um Linktree meu lá que tem o Substack, ou vai no Substack, que é investidor descentralizado. Lá você tem um artigo de como fazer para você comprar o Nerdminer. Os links são do Hugo, por sinal. E como que você vai fazer para fazer o setup dele completo, de início ao fim, com fotos, etc. Então, super recomendo. Se você não sabe por que você vai comprar, ouça o nosso episódio que falamos da mineração caseira. E é isso. É, muito obrigado por divulgar meu link. Se você comprar usando o meu link, você não paga nada mais por isso, mas ajuda eu na produção de conteúdos sobre isso, hard wallets e afins. Você fica mais rico, né, agora? Uh! E, bom, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Se gostou, não esqueça de deixar 5 estrelas no aplicativo que ajuda bastante a gente. Se gostou bastante, quiser mandar uns satoshinhos, mande para quinteiro@zebedi.gg ou no nosso aplicativo favorito, o Fontaine, é só mandar direto pela sua carteira que você ganhou ouvindo este podcast e mandar diretamente apoiando o podcast, ok? Então, ficamos por aqui e tchau.